Olá, muito bom dia e muito bem-vindos a mais um Smilercast. No episódio de hoje, eu queria falar com vocês sobre a teoria de Freud, mas eu não quero dar ênfase apenas à teoria de Freud ou apenas à minha opinião sobre isso, mas eu queria falar um bocadinho sobre o nosso ego e para isso eu preciso de falar um bocadinho sobre Freud. Freud causa muita polémica no meio psicológico, mas nós não nos podemos esquecer que Freud literalmente criou uma nova área da psicologia, não dá para chamar que é da psicologia, mas ok, que é a psicanálise, ok? A psicanálise foi fundada por Freud, não é psicologia, ok? Não é psicologia. O primeiro passo para ser psicanalista é de facto a psicologia, mas depois, entre ser psicólogo a ser psicanalista, vai ainda um longo caminho que passa por entrar na sociedade da psicanálise, neste caso que eu vivo em Portugal, portuguesa e etc. Mas, então, por isso é que, na minha opinião, nós não podemos ignorar ou boicotar aquilo que Freud diz. E eu fico muito impressionada sempre que eu tenho professores até que são contra aquilo que Freud diz ou que não apoiam de todas as suas ideias e etc. E eu fico um bocado chocada porque assim, aquilo que ele disse, apesar de ter muita controvérsia, Freud chegou lá em muitos assuntos sem antes sequer termos, por exemplo, imagens neuronais como temos hoje em dia. Hoje em dia nós, a neurociência acompanha-nos muito, por exemplo, quando nós falamos na negligência da criança, a criança negligenciada e etc. É completamente diferente porque nós vemos scans de crianças negligenciadas, do cérebro de uma criança negligenciada, e vemos um scan de uma criança saudável, entre aspas, normal, né? Com um desenvolvimento normativo. Ou então, quando nós falamos de uma criança com algum tipo de patologia ou doença, nós conseguimos procurar evidências biológicas, físicas, não é? Que nos conseguem ajudar a perceber melhor aquilo que teve a acontecer e etc. Mas Freud conseguiu chegar lá muito antes de nós sequer termos isso, apenas observar os seus filhos e etc. Então é algo fundamental. Patrícia, és a favor de Freud na sua era, não é? Tipo, és psicanalista ortodoxa, que é o que hoje em dia nós chamamos, quem segue Freud quase à risca, e também os ensinamentos da sua filha, Ana Freud, que o seguiu depois também. O seguiu não a Freud, seguiu depois a psicanálise, etc. Não necessariamente, como é óbvio, e eu acredito em muitas outras teorias. Eu gosto muito, muito de Jung, que também era um discípulo de Freud. Não gosto de usar estas palavras de discípulo e etc. Sim, mas ele era mentorado por Freud. E eu gosto mais de Jung porque Jung, apesar de não ser cristão, Freud era ateu, ok. Também é outra questão que as pessoas às vezes me perguntam por causa de ser cristão, o que é que eu gosto de Freud, etc. Eu acho que Freud era ateu, ponto. Ele não tinha essa visão espiritual e por causa disso a teoria dele tem uma enorme falha. Mas se nós formos a ver, a maioria das teorias da psicologia, todas elas têm uma falha muito grande, e a psicologia, nós também temos que perceber o contexto histórico. A psicologia tentou ao máximo fugir da fase espiritual, da nossa fase espiritual, e não estou a dizer fase a nível cronológico, estou a dizer da nossa parte espiritual. Porquê? Porque tu não consegues estudar isso. Tu não consegues, temos só que entregar o que tem a ver com fé, que tem a ver com. Que tem a ver com fé, que tem a ver com algo que tu acreditas, e mesmo que Deus cure, porque Deus cura, já vi isso acontecer, isso aconteceu literalmente comigo, mas é outra área completamente diferente. É a mesma coisa que um cardiologista estivesse a estudar fé. Um cardiologista que acredita em Deus e percebe que não consegue arranjar aquele coração numa mesa de operações, se ele for cristão, ele vai dizer: olhem, eu não consigo ajudar. A única maneira que eu vejo disto se resolver é orarem. Neste momento é isto que podemos fazer. A psicologia também passa um bocadinho aí.
Então, o que eu estava a falar, não é? Jung era o único que ele já tinha um insight maior sobre. Insight que eu digo é visão, né? Neste sentido. Já via uma importância da espiritualidade, que é muito importante na nossa vida. Nós somos seres espirituais, ok? Quando no início, em Gênesis, Deus fala que nos criou à sua imagem e semelhança, eu acredito que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus espiritualmente. Nós somos seres espirituais primeiro, e depois foi-nos dado um corpo, ok? Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso nariz. Não necessariamente. Nós somos seres espirituais a viver uma experiência carnal. E não ao contrário, que muitas vezes nós pensamos que nós somos seres carnais, que quando aceitamos Jesus e quando temos uma experiência espiritual, estamos a viver experiências espirituais. E não, é ao contrário. Nós somos seres espirituais que estão a viver uma experiência carnal. Ok. Mas isto tudo porque eu quero falar só um bocadinho sobre... E eu quero chegar ao ego. O principal, assim, da teoria de Freud é o id, o ego... é o id, o ego e o superego. Isto é o principal que têm que perceber, e agora vamos tentar imaginar isto tudo num iceberg, em que nós temos a parte de baixo do iceberg e a parte de cima do iceberg, ok? Porque é que eu acho que fora também é tão importante? A parte de baixo do iceberg é o nosso inconsciente. Até hoje, nada se fala, ou muito pouco se fala, principalmente na psicologia, sobre o inconsciente. E o inconsciente é tão importante. É tão importante que, por exemplo, o Carl Jung, né, o Jung, ele já introduz um conceito que é o inconsciente coletivo, que é o que basicamente as grandes cabeças, basicamente pensemos assim, usam para controlar as massas. Nós somos programados através do inconsciente coletivo, ok? Por isso é que quando uma coisa é moda, toda a gente usa, por isso é que quando uma coisa é moda, toda a gente fala dessa forma da moda, veste-se da forma da moda, e eu estou a falar de moda não no sentido literal de moda, mas também no resto que a moda significa, não é? De visão política, etc. Enfim. Então nós temos o id, o ego e o superego. Imaginem comigo, por favor, um iceberg. Nós temos a parte de cima do iceberg, que é a parte que está à superfície. Essa é a parte consciente. Temos a parte de baixo do iceberg, que é a parte inconsciente. E agora vamos dividir isso e vamos colocar aí o id, o ego e o superego. Então o nosso ego, ele é todo consciente, ok? Se vocês conseguirem desenhar aí um iceberg, mas podem pesquisar, na verdade podem pesquisar, ego, superego, iceberg, e vai aparecer. Então o ego é a parte consciente, ele tem ali um bocadinho de nada no nosso inconsciente, pouquíssimo, mesmo à superfície ali do nosso inconsciente, e isso é onde nós vivemos, isso é o nosso eu. Quando eu falo de ego, é o eu é o self que age, que reage e etc. O id é o nosso... O id... Imaginem quando naquelas séries tem um anjinho mau e um anjinho bom. O id é como se fosse o nosso anjinho mau. Eu não gosto muito de ver por aí, porque estamos a falar de diabo e anjos, e eu não acho que seja sobre isso, mas eu gosto muito de pensar no id, porque é isso que é, a nossa... É o nosso ser mais selvagem, mais carnal, ok? Cristãos que me estão a ouvir. Não é porque Freud era ateu que nós temos que olhar para a teoria dele de uma forma ateia também. Nós conseguimos ver, se nós estamos a falar de uma... Primeiro é uma teoria, nós não nos podemos esquecer disto, né? Teoria é teoria e não estamos a falar de nada que seja a coisa que está certa, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus, ok? Não é Freud, nem é psicanálise. Mas, quando nós estamos a falar de uma teoria, nós podemos... É importante nós conhecermos a história e
em que contexto ele foi criado e porquê e como e etc. Mas também é importante nós metemos os nossos olhinhos de cristão que Deus nos deu, usarmos o nosso Espírito Santo e tentarmos perceber aquilo que está a acontecer. Ok, então o id é a nossa parte mais carnal. Sabem quando nós dizemos que as crianças nascem no pecado? Ok. Essa parte carnal é uma parte selvagem de sobrevivência. Um bebê, quando nasce, se ele não comer, ele morre. Ok? Se o bebê não comer, ele morre. Se o bebê não beber água, ele morre. Se o bebê não receber carinho, literalmente carinho, ele morre. Se ele não dormir, ele morre. É a nossa vida, enquanto nós somos bebés e na primeira infância, ali os primeiros anos de vida, se nós não tivermos essa postura, que é nos automática, é nos inata, nós morremos. Porque o ser humano, sem cuidador, não vive, morre, ok? E nós temos muitas histórias, infelizmente, por exemplo, de crianças que foram deixadas no mato a serem criadas por lobos. Não andam, não falam, ok? Vivem com os lobos, falam com os lobos, etc. Têm uma dificuldade imensa de falar e etc. Então isso é muito importante nós nos apercebermos. Então o id é essa parte selvagem. E o id na fase adulta, ele é apenas inconsciente. Ok? O id está apenas no nosso inconsciente. E ele divide-se. Então, se vocês estiverem a ver a imagem, se não tiverem, passo a explicar. A parte do ego, o ego é consciente, a parte de baixo, que estaria na mesma linha do ego, é o id. O id é 100% inconsciente. Então o id, meu Deus, é tudo o desejo que nós queremos. Eu tenho fome, eu quero comer agora. É isso. Eu quero chocolate agora, vou comer agora. Eu quero fazer sexo agora. É o nosso mais inconsciente. Eu quero te bater agora, eu quero te matar agora. Ok? Não precisa de ser necessariamente uma coisa má, mas é sempre dirigido pelas nossas necessidades carnais. Eu não estou necessariamente a falar de pecado, ok? Eu estou a falar de são as nossas necessidades para nós sobrevivermos. Uma mulher, por exemplo, quando ela está menstruada não, desculpem, quando ela está a ovular, ela tem muito mais necessidade e vontade de ter relações sexuais com o seu marido do que quando ela não está, quando ela está TPM, por exemplo, ou quando ela acabou de ter o período, ok? A mesma coisa quando ela está de TPM, ela está muito mais irritada e com vontade de gritar com toda a gente do que quando ela está a ovular. Entendem aquilo que eu quero dizer? Tem a ver com essa necessidade nossa, da nossa carne, do nosso corpo, daquilo que o nosso corpo está a pedir. Se nós passarmos dias sem comer, nós vamos ter fome e nós vamos querer comer. Se nós estamos acordados há 24 horas, nós queremos dormir. É a nossa necessidade. É aquilo que nos mantém vivos, ok? E depois vem o superego, que é o meu preferido. Não, estou a brincar. E o superego ocupa todo o outro lado. Então imaginem, o iceberg é dividido a meio. De um lado, metade para cima é o ego, metade para baixo, que nem é metade, porque o subconsciente é muito maior, assim como um iceberg. O que está por baixo é muito maior, ok? Então não é metade. O ego ocupa mesmo uma fase, é quase um quarto de tudo, não é? Então, a parte consciente de um lado do iceberg, a parte da superfície é do ego, a parte de underground é do id, e depois do outro lado temos então o superego, que é metade. Não é metade porque, again, não é uma metade certa, mas ele está na fase consciente e na fase inconsciente. O superego só se começa a formar, ok? O superego é aquela vozinha que nos diz, eu não estou a falar de Espírito Santo, estou a falar da consciência quase, que nos diz assim, não faças isso, não é hora. Não durmas no teu local de trabalho, não é hora, não podes. E o id está-nos a dizer, dorme. Tu precisas, dorme. Ah pá, dorme. Tu precisas. E o superego diz assim, não durmas, vai beber um café. Porque tu tens que estar atento à aula, ou tens que estar atento ao trabalho. Não podes adormecer, vais ser despedido. E o id diz assim, não vais nada a ser despedido, é uma necessidade básica. Opá, tens de dormir, ok? Quem é que toma esta decisão? O ego, ok? Bem,
toda esta explicação aqui feita para dizer o quê? Nós hoje em dia temos o nosso ego um bocado assim se achane. Porquê? Porque nós achamos que é tudo sobre nós. Tudo. Nós achamos que é tudo sobre nós e temos uma dificuldade imensa de viver fora do nosso ego. Imensa, é uma imensa dificuldade e nós achamos que é tudo sobre nós, ok? Nós achamos que é tudo sobre a nossa existência e não é. Lamento dizer-te, se é este o podcast, se é o primeiro sítio que estás a ouvir, lamento dizer isto, ok? Nem tudo é sobre ti, ok? Nem tudo é sobre ti. Se tu não és cristão, lamento pelo que vais ouvir agora, mas o centro da vida é Jesus, mas vai ler a Bíblia. Mas, se tu és cristão, porquê que tu achas que é tudo sobre ti? Porque claramente não é, ok? Claramente não é. Então, nós hoje em dia temos aquele ego super inflado que nós achamos que é tudo sobre nós, que nós achamos que as pessoas falaram mal connosco. É comigo, é sobre mim. Aquela pessoa tratou-me mal, é por minha causa e é tudo sobre nós. É tudo sobre nós. É absolutamente tudo à nossa volta sobre nós. Eu tenho vergonha porque... E o que é que aquela pessoa vai pensar? Ok, deixa-me dizer-te aqui uma novidadezinha. Aquela pessoa está-se a cagar para ti. Ok? Desculpem eu falar assim, com este vocabulário lindo, porém, eu quero que vocês gravem isto, que é horrível a palavra, mas eu quero que vocês gravem isto na vossa cabeça. Os outros estão-se a cagar para ti. Eu, quando eu estiver a editar este podcast, eu vou ouvir isto eu própria, tá? Porque esta mensagem não é para vocês só, é para mim também. Nós andamos com um ego super inflado, achar que é tudo sobre nós. Se tu estás com vergonha de alguma coisa, não é sobre o que as outras pessoas vão pensar. É sobre ti, que estás a ligar a isso e que tu pensas que as outras pessoas querem saber disso. Ok? Porque a pessoa que quer saber disso, primeiro não tem louça para lavar. E se tu queres saber do que a outra pessoa pensa sobre ti, é porque tu também não tens louça para lavar. Então vai lavar a louça. Ok? Que é mais produtivo do que simplesmente deixar de fazer as coisas por causa do medo do que as outras pessoas vão pensar, se vai dar certo ou não vai dar certo, e assim, assado e cozido e grelhado. Ok? E isto tudo veio à minha mente para falar sobre o quê? Porque nós muitas vezes, eu já ouvi isto, meu Deus, amigas, né? Amigas, e eu sou líder de um grupo de ligação, então eu ajudo pessoas, eu lidero pessoas, e é uma das melhores experiências da minha vida, amo cuidar de pessoas. E muitas vezes eu ouço assim, porque eu falei com fulano ou com ciclano, ela ficou chateada porque disse que eu fui assim ou que eu fui assado e não sei o quê. E como eu sou amiga também das pessoas, eu às vezes estou presente nessas conversas. E eu fico assim, o quê? Sim, porque ela disse que não sei o quê, que eu falei assim, que eu falei assado. Não, mas tu não falaste nada assim, tu não falaste nada de... Nada que pudesse-se pensar que foi isto ou que foi aquilo. Ok, vou falar de xenofobia, por exemplo, só para não ser isto e aquilo e tudo aquilo e isto e aquela pessoa e não sei o quê. Então, mas ela disse que eu era xenófoba, que eu fui xenófoba por ela, porque nós estávamos a falar disto ou daquilo. Não, olha, não, eu até imaginei que outra pessoa também era portuguesa. Eu até também sou portuguesa e estava a ouvir a conversa e eu achei que as coisas que tu disseste, até foi com carinho, podem ter sido coisas duras, sim, claro. Mas foi com carinho, não foi uma coisa que ficou assim, não, ela foi xenófoba comigo, eu fiquei-me a sentir mal. Não, se calhar foi a maneira como ela interpretou. E ela, olha, mandei-lhe desculpa e tal. E ela nem me respondeu e não sei o quê. E olha, para aqui e vais ouvir agora uma coisa que é muito importante, ok? E eu oro em nome de Jesus que as pessoas estão a ouvir isto também recebam essa cura. Nós não somos responsáveis por aquilo que as pessoas interpretam daquilo que nós dizemos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós dizemos e pode sair muita asneira da nossa boca, ok? Nós podemos e devemos justificar alguma vez, dependendo da pessoa, né? Se a pessoa merece ou não essa justificação, essa explicação daquilo que nós estivemos a dizer. Mas nós não temos que explicar. Porquê? Eu vou-vos tentar vocês perceberem uma coisa. Vocês imaginem que estão a conversar com outra pessoa.
Essa pessoa não está a olhar para vocês, ok? Está o sujeito A a falar com o sujeito B, estou eu a falar com outra pessoa qualquer. A pessoa não está a olhar para mim quando eu estou a falar com ela. Ela está a olhar para ela e a interpretar as coisas com base na vivência dela, ok? Entendem isso? Então, eu estou a contar à pessoa, é que eu sempre me lembro de exemplos mesmo pesados. Ok, vou falar sobre natação. É que eu não quero trazer aqui um exemplo pesadíssimo. Eu estou assim, tal, olha, eu adoro nadar. Nadar para mim é incrível. Facto verídico. Eu adoro nadar, é mesmo fixe. Olha, para mim é uma terapia nadar, adoro. Faz-me mesmo bem, etc. E aquela pessoa só tem traumas de natação. Aquela pessoa só tem traumas. A visão que ela vai ter do eu adoro nadar, é porque se isto fosse um trauma era mais fácil explicar, porque assim não dá. Vai ser, é impossível que ela adore nadar. É impossível. Ela está-me a mentir, só pode. Ela está-me a mentir. Ou será que isto ou aquilo, porque ela nada e eu não nado? Vai ser sempre uma interpretação dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo traumático, porque senão não vai ter muito sentido. Eu estou a falar com aquela pessoa e estou a dizer assim, porque o meu namorado tratou-me assim e tal, olha, levou-me não sei aonde e tal, ao restaurante, foi mesmo fixe, olha, nós fomos todos bem vestidos e tal, foi mesmo fixe. E aquela pessoa teve um namorado abusivo, que no início era assim. A visão dessa pessoa sobre aquilo que eu lhe estou a contar vai ser, mas tens de ter cuidado, porque ele pode ser abusivo, ele pode te magoar, ele pode assim, ele pode assado, isso não significa sempre que ele é bom, não é porque ele era bom no início que ele vai ser bom no fim. Ela está a olhar para aquilo que tu estás a contar com a mágoa dela. Patrícia, o que é que nós temos a fazer? Claro que nós aqui estamos a falar de um caso de um abuso, mas na maioria das vezes nós somos frescos mesmo, entendem? Nós ficamos magoados, nós ficamos com mágoas em nós por coisas que, come on, como adultos nós já deveríamos ter ultrapassado. Tipo, sai desse pensamento de vitimismo. A minha mãe assim, meu pai. Agora é hora de tu seres a mãe e de tu seres o pai. Cura o que os teus pais fizeram. Cura isso em ti. Vai para a terapia, meu. Sabes? Não está na hora disso. Porque tu foste demasiado bruta comigo. Ok, tipo, eu posso ter sido bruta. Peço imensa desculpa, mas... E se eu não fui bruta? Não, pera. Fui bruta? Não, tu é que estás para aí há 3 semanas a reclamar da mesma coisa e não vais nunca avançar, meu. Come on. Pensa de uma maneira diferente. Let's go. Para de olhar para isso como uma mágoa. Outra coisa, por exemplo. Eu estou num evento grande. Eu até posso mesmo falar da igreja. A minha igreja é muito grande. Eu dou muito graças a Deus por isso. Isso é incrível. Só que isso cria uma dificuldade, que é difícil cumprimentar todas as pessoas que eu conheço. Porque senão eu demoro 3 horas a entrar na igreja e demoro 3 horas a sair da igreja. Porque todas as pessoas não é só cumprimentar, é perguntar como ela está, etc. Se eu fosse tomar café todos os dias não, todas as semanas, com 50% das pessoas que eu conheço e que eu gostaria de saber sobre a vida da pessoa, e não é saber no sentido de curiosidade, mas é de fazer vida com essa pessoa, eu não faria mais nada, eu não poderia ter um trabalho, eu não poderia ter família, eu não poderia ter nada. Eu acho que nem poderia dormir, honestamente. Para ter cuidar, e não estou a dizer cuidar no sentido de eu tenho que cuidar delas, mas para querer viver com elas, para querer fazer vida com elas. Não é fácil, there's only so much we can do. Há um limite para aquilo que nós conseguimos fazer. E se eu estou a servir na igreja e eu passo por ti, eu vou-te piscar o olho, a não ser que seja um homem, eu vou-te piscar o olho, eu vou dizer assim, hey, e vou andar, e vou correr, ou eu não te vou ver. Também acontece, eu não te vou ver porque eu estou focada naquilo que eu estou a fazer, eu estou focada na pessoa que eu tenho que encontrar, eu estou focada em com quem eu tenho que falar, eu estou focada a conversar com outra pessoa e eu não te vou ver. E eu já ouvi casos de pessoas que ficaram chateadas umas com as outras, por acaso comigo nunca aconteceu porque o pessoal sabe que eu sou tão distraída, meu Deus. De pessoas que ficaram chateadas com outras pessoas, porque não sei quem se passou por mim e nem me viu, nem me falou comigo. Meu, grow up. Grow up, cresce, amadurece. Eu estou a falar com pessoas com mais de 18 anos, com mais de 20 anos, com mais de 30 anos, que ficam a criar mágoas no seu coração por coisas com significado nenhum. A pessoa não te cumprimentou porque não te viu. Queres a prova? Vai falar com a pessoa. Olha,
Passaste por mim e não me viste. Boa tarde, como é que tu estás? Tudo bem? 2 beijinhos. Tudo bem com a tua vida? Como é que estão as crianças, etc. Pronto, já percebeste que não tem nada, a pessoa não tem nada contra ti. Seu ego inflado, que achas que é tudo sobre ti. Não é! A pessoa só está ocupada. A pessoa só tem que fazer xixi rápido. Sabem? A pessoa só teve uma vontade de fazer cocó tão grande que ela não consegue nem ver nada sem ser a sanita. Entendam isso. Para. Em nome de Jesus. Estes pensamentos que não passem mais. De que tu não és bom, de que tu não és bom o suficiente, de que tu não vais fazer isto. Isso é tudo egoísmo do ego. É egoísmo. Sabes porquê? Porque isso são desculpas que estás a dar a ti próprio para tu não seres bem-sucedido. Literalmente. Ok? Depois tu não vais ser bem-sucedido e vais culpar outra pessoa. Porque vão sempre falar. Sobre tudo. De tudo, sobre tudo, para tudo. E isso são desculpas que tu estás a inventar para ti próprio que não valem nada. Nada. São vazias. Eu estava a assistir uma pregação do pastor Luciano Subirá tão boa sobre, eu ia dizer prosperidade, mas não era. Era sobre procrastinação. E o pastor Luciano disse uma coisa que foi incrível. Que é, não há sítio nenhum com tanto potencial ou com mais potencial que o cemitério. A quantidade de pessoas que morreram sem cumprir o seu potencial. Não há sítio nenhum com mais sonhos do que o cemitério. Não é porque as pessoas estão lá a sonhar. É porque morreram sem concretizar os seus sonhos. Para de achar que é tudo sobre ti. Para de achar que as pessoas não falam ou porque as pessoas olharam de lado. Elas não te viram. Cria, Senhor, em nome de Jesus, um coração inocente na vida destas pessoas. Cria, Senhor, um coração resiliente, Senhor, na vida destas pessoas, que eles procurem, Senhor, proteger o seu coração acima de tudo. Porque nós levamos estas mágoas para o coração que nos vão causar doenças. E eu não estou a falar só de depressão e ansiedade, mas doenças psicossomáticas. Para quê? Porque ela não me disse bom dia. Porque ela falou assim para mim. És tu que estás magoada com isso. És tu que estás magoada com uma questão que já vem do teu pai, da tua mãe, como eles falavam contigo sobre isso. E tu estás a ver por esse espelho a vida da outra pessoa. E não tem nada a ver, seu ego inflado. Nós achamos que é tudo sobre nós. E agora voltando aqui um bocadinho à teoria. O superego, que é quem faz aquele controlo, que é quem faz tudo funcionar bem, não é? Porque senão nós somos carnais só. Nós vivemos como selvagens. O superego só se começa a desenvolver aos 5 anos de idade. A responsabilidade do desenvolvimento do superego é dos pais. E agora pais que estão aqui. A responsabilidade do vosso filho não se desviar dos caminhos é vossa. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Ensina às crianças o caminho que devem seguir e nunca se desviarão. Isso é bíblico. Agora, eu estou-vos a falar sobre uma teoria que estuda o comportamento humano. Que estuda a psique humana. Não é? Psique, mente. As crianças começam a desenvolver o seu superego aos 5 anos. Como, Patrícia? Porque os pais, até lá, até aos 5 anos, o superego das crianças são os pais. E a partir daí, elas começam a modelar o seu superego. Então, o meu pai não bate na minha mãe, é errado bater na mãe e no pai. O meu pai não bate em mim, é errado bater, não podemos usar violência. Por exemplo. E aos poucos, o cérebro da criança, hoje sabemos, não tem a ver com a teoria de Freud, hoje sabemos que o nosso cérebro só fica desenvolvido completamente para aí aos 21 anos. Portanto, não adianta exigir de uma criança de 5 anos ou com um de 21 não faz. Ok? Não adianta exigir. Mas é importante nós temos esta visão. São os pais. É através da sociedade.
É através do contacto social com outros adultos à nossa volta, com outras pessoas à nossa volta, com as normas sociais, que o nosso superego se vai criar. Então, ai, meu filho atrasa-se sempre, etc. E tu não te atrasas? Tu não te atrasas. Porque se tu mostrares para o teu filho que é fundamental nós chegarmos a tempo sempre, e nos programamos, etc., se calhar o teu filho não se vai atrasar também. Meu, entendam uma coisa e olhem para vocês, em vez de estarem sempre a olhar para as outras pessoas e olharem para as outras pessoas através do vosso espelho, olhem só no espelho. Porque assim, um fruto não sai, não cai longe da árvore. Vocês nunca vão ver uma laranja a cair num pomar. Não tem laranjas no pomar. Pomar tem maçãs. Entendem? Numa laranjeira, como é que se chama um conjunto de árvores de laranja? Não sei. Não sei. Será que também é pomar? E agora eu disse aqui uma grande barbaridade. Não sei. Pesquisem e digam-me aí. Mas, voltando. Num conjunto de árvores de laranja, não vai cair lá uma maçã. Não há macieira. Frutas não caem longe das árvores. Não caem. Ok? Não caem. Então, porque o meu filho não quer saber nada de Jesus. E tu queres? Quantas vezes por dia, que horas à frente dele, louvas à frente dele, lês a Bíblia à frente dele? Porque o meu filho é muito violento. É? Pá, o que é que ele anda a ver? Ok, pronto, não vamos culpar já os pais. Pronto, ok. Ele anda no infantário, o que é que ele anda a ver ou a fazer no infantário? Ele vê televisão, se calhar começávamos por ver televisão. Ele vê televisão, vídeos no YouTube, etc. Tu sabes o que é que ele vê? Primeiro, se calhar é melhor parar. Se ele tem menos de 5 anos, tipo, só assim, só por acaso. Se calhar é melhor só parar. E depois, o que é que ele andou a ver, não é? Porque nós não temos controle. Se há coisa que nós não conseguimos ter controle, nós tentamos ter controle. Nós tentamos ter controle, às vezes conseguimos ter mais ou menos algum controle, mas com menos de 5 anos, só não. Menos de 2 anos a Organização Mundial de Saúde não recomenda haver nenhum tempo de telas. E o que as crianças precisam não é de telas, o que as crianças precisam é de amor. Amor. Patrícia, mas as crianças estão mimadas. Não estão nada mimadas. As crianças não estão mimadas. As crianças têm falta de amor. Tanta falta de amor que elas preferem estar 2 horas na televisão, ou no iPad, ou no tablet, ou no que for, ou no telemóvel dos pais, do que estar no colo deles. É tanta falta de amor, e já tão condicionada desde o início, que eles nem sequer sabem reconhecer, porque são crianças, porque não têm superego, porque não têm nem sequer consciência ainda desenvolvida do que se está a passar na vida delas. Não sabem dar nomes às emoções, não sabem explicar aquilo que de facto se está a passar dentro da cabecinha delas, porque nem sequer têm cérebro desenvolvido para isso. Elas não têm sequer capacidade de nos explicar. Mas o que está a acontecer é que elas não têm amor a mais. O mau comportamento que nós temos, que se vê hoje em dia, é claro na sociedade e parece que vai de mal a pior, não é porque as crianças têm amor a mais, é porque elas têm amor a menos. Têm amor a menos e têm disciplina a menos. Eu não estou a falar sobre bater. Eu estou a falar sobre guiar, sobre treinar a criança, sobre ser um exemplo, liderar com exemplo a criança. Falta muito amor. Muito amor. Muito amor pelas crianças. Muito. Meu Deus do céu. Falta muita empatia de perceber o que a criança está ali a passar. Se um adulto partir um copo, nós às vezes até nos rimos. Pá, esta atrapalhona, meu. Limpa lá isso. Se for uma criança, é provável que nós batemos nela. Sendo que a criança ainda está a aprender. Acontece. Está tudo bem, magoaste? Olha, isto é vidro. Como vês, o vidro parte. Sempre que a mãe te disser que alguma coisa é de vidro, tens de ter um cuidado extra, ok? Patrícia, mas era uma jarra da minha avó, sentimental. Olha, adicionar àquilo que eu disse, dizer assim, eu estou mesmo triste neste momento. Porque era muito especial esta jarra. E não tem como colar, está tudo em cacos. E eu estou muito triste. Muito triste. E se precisarem chorar, chorem. Faz parte. Chorar faz parte. Mas nós achamos, até quando estamos com as crianças, então as crianças trazem assim o nosso ego cagado à tona num nível, meu Deus.
Porque nós ficamos furiosos com as crianças, mas não tem a ver com o comportamento da criança, tem a ver só connosco. Porque ela está-me a testar. Não está, não. Ela está só a viver. Mas ele testa os meus limites. Não testa, não. Não é os teus limites que ela testa. É os limites em geral. A criança serve para testar limites. Nós que somos adultos ainda testamos limites. Tenta dizer a um adulto que ele não pode ir a 120 na autostrada. Não pode ir a mais de 120 na autostrada. Eu não vou dizer nada aqui para me comprometer, está bem? Mas a faixa da esquerda é para a ilegalidade, meu. Nós testamos os limites diariamente em tudo. Tudo. E nós testamos em mais coisas. Porque temos o super-ego. Alguém já nos disse, não, esse se calhar é melhor não. Esse se calhar é melhor não. Mas as crianças não têm isso. Testar limites é o normal da criança. Significa que ela está saudável. Se tu dizes, hoje não há chocolate, e ela diz, mãe, por favor, e ela não faz uma birra, então ela não está saudável. Está saudável. Ou então nunca comeu chocolate. Então aí também pode ser. Meu, é normal. É normal. A maneira como eles têm de comunicar. Cabe a nós saber lidar com isso. Se nós ficarmos nervosos com a birra deles, então é um problema nosso. Nós é que temos que ir para... Não é a criança que tem que ir para o psicólogo que faz muitas birras. É o pai e a mãe que tem que ir para o psicólogo. Falar com o psicólogo. Dizer assim, eu não consigo lidar com as birras do meu filho. Porque eu fico demasiado nervosa. Porque eu não consigo manter a calma. E porque eu tenho uma vontade enorme de lhe bater. A sede. Essa vontade carnal. Essa vontade selvagem. De resolver tudo agora já. Eu não consigo. Não tenho paciência. Isso é o id. Nada mais. Nós temos a mania de olhar para a situação em que nós estamos a viver apenas pelos nossos olhos. E os nossos olhos é que dizem a verdade. Não dizem. Não dizem. A verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois deste podcast enorme sobre Freud, sobre ego e agora sobre amor, a minha dica, porque já há muitos anos que eu ouço, e então quando é no dia de São Valentim há um pop disto, e o que é que significa amor, e o que é amor para ti, e o que é amor, não sei o quê. Vão ler o que é que diz sobre amor no livro que o nosso Criador deixou para nos guiar. Ele sabe melhor o que é amor do que nós. E está lá escrito na Bíblia. Basta procurarem assim, amor na Bíblia. O que significa? Essa é a verdadeira definição de amor. Amor é sacrifício. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz foi por amor. E nós não nos sacrificamos nem a não cortar as unhas hoje para termos tempo de falar com alguém. Para termos tempo de perdoar alguém. Para irmos conversar com alguém antes que a mágoa no nosso coração comece a aumentar e daqui a um bocado eu já nem posso ver aquela pessoa à frente, sendo que a única coisa que aquela pessoa fez foi não me viu. Num podcast num episódio onde eu consegui misturar absolutamente todo o conceito que eu tenho da minha vida espiritual e bíblica com uma teoria que eu adoro, que é Freud, que é a psicanálise, e mostrar-vos como é possível nós olharmos para isto do ponto de vista também cristão. Num episódio que começou com teoria, bem prático, mas teoria, levando para a prática, e estou a acabar a pregar o Evangelho. Mas eu amo Jesus, meu. Eu oro, Senhor, para cada pessoa que está aqui a ouvir este podcast, Senhor. Senhor, para que eles tenham um encontro contigo, Senhor. Que eles aprendam e tenham a capacidade, Senhor, de nas situações que eles vivem no dia-a-dia, Senhor, eles saírem apenas daquilo que eles estão a ver, Senhor. E eles conseguirem perceber, Senhor, que não é sobre eles. Não é sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu oro por cada coração que está a ouvir este podcast, Senhor. Para que Tu os ajudes, Senhor, a proteger o coração deles, a eles guardarem o seu coração, Senhor. Eu oro, Senhor, por coragem, Senhor. Para que eles possam, Senhor, ir até à pessoa e dizer assim, está tudo bem. Boa tarde. Tu não me viste ainda agora, passaste por mim.
Muito obrigada por terem assistido até aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Até ao próximo episódio.